Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, boa tarde, bem-vindos a mais uma resenha. Estamos aqui juntos nessa sexta-feira para resenhar. Meu Deus do céu, o que eu apertei aqui? Ah, valeu, Deus, tá lindo isso aqui hoje. Para resenhar, Jesus, está muito bom. Imagem e sons estão bons aí para vocês, gente? Creio que sim, né? A imagem daqui está boa, a daqui está um pouco clara, vamos escurecer daqui a pouco. Você está na resenha ao meio-dia, que não tem começado ao meio-dia, está quase para a resenha das 13 horas, né? Só Jesus na minha vida. Mas vamos acertar isso em breve. Só a gente colocar em ordem aqui os nossos tic-teco aqui, que a gente coloca tudo em ordem. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Quero agradecer aqui a todos vocês, parceiros, amigos, membros do canal, aqueles que nos ajudam, sustentam esse canal, tem nos ajudado bastante. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, a Hélio Santos, Carlos Peçanha, Mari Carvalho, Noemi Almeida, Rafael QP, Renaelze, Neiva Ledesma, Maria Alves, Deus abençoe Viviane Paixão, Alan Fernandes, Lourdes Anderle, isso. Renaelze Oliveira, Deus abençoe, Joana Dark Moraes, Josilene, Leres Cordeiro, Deus abençoe, Marco Antônio Vieira, Joana Dark, quem chega aqui sempre primeiro é a Joana Gomes. Joana Gomes chega rápido aqui, Deus me livre, oh Jesus, glória a Deus pela vida da Joana Gomes, gente, Deus abençoe Marco Antônio Vieira também, a Esther abençoada, Divane, Eliana Gutso, Deus abençoe a cada um de vocês, Ana Cruz, Silvana César, Esther Cruz, Cleide Virgens, Deus abençoe, Luana Gomes, Deus abençoe. Eu glorifico a Deus por cada um de vocês, gente, pela paciência, pelo tempo que passamos aqui. Deixa o like. Marilene, Deus abençoe. Gente, nós vamos, a partir do mês de julho agora, gravar alguns vídeos especiais para ir lá para o grupo dos parceiros, tá? Alguns vídeos pequenos de 5 minutos, a gente vai estar sempre fazendo aqui um rápido resumo da resenha. Quando acabar a resenha, eu vou fazer o resumo da resenha e vou postar lá no grupo para os nossos queridos parceiros poderem estar comentando aquilo que a gente colocou para vocês. É um plus que a gente vai disponibilizar para os nossos queridos parceiros. Gente, sempre deixando like, muito comentário. Obrigado, porque ontem vocês deixaram bastante comentário, mas pode deixar mais, viu? Quanto mais comentário, mais a plataforma é obrigada a entender que o assunto é relevante, porque não é só view. View é uma coisa que você pode chegar lá, abrir, olhar e ponto, mas o comentário significa que tem engajamento, significa que o assunto foi desenvolvido, então para eles é importante, tá bom? Mari Carvalho, Deus abençoe. Davi Mota, Renata Afonso, Ângela Oliveira, Jane Felipe, Sabrina Luz, Marisa Lenharo, Jane Felipe, Sara Nobre, Deus abençoe, Angélia Oliveira, Deus abençoe, Luzia Pires, eu estou amando os novos. Amém, o curso Novos Libertadores, ontem foi dia, né? Não, ontem foi escola, ontem foi escola de guerra, foi a última aula sobre os profetas na batalha espiritual, foi bênção, hein, queridos? Eu sou suspeito, né? Eu gosto tanto de Bíblia, eu gosto tanto de estudar, eu gosto tanto das coisas concernentes a Deus, que quando me trazem esse tipo de tema, situação, eu sou suspeito. Para mim tudo é gostoso. Falou de Deus, falou que é da Bíblia, eu fico fascinado com as coisas que Deus tem nos dado. Então, para mim, é um prazer tremendo. Gente, rapidamente, antes de ir para os aniversariantes, aquela coisa toda, não se esqueçam de escrever. O pessoal deixa para cima da hora, gente. Eu preciso com um pouquinho de antecedência. Já está chegando. 15, 16, 17. A não ser o pessoal que vai assistir em casa, tudo bem. Mas quem for assistir, quem for fazer o seminário aqui no Rio, se inscreva logo para a gente preparar tudo. Tem questão aqui de alimentação, no caso da hospedagem, do alojamento, né? Não é um hotel. Se você quiser um hotel, tem hotel perto aqui também. Ah, pastor, eu gosto de hotel, eu gosto de privacidade, não tem problema. Temos hotéis aqui pertinho, né? De 5 minutos de carro, 10 minutos de carro no máximo. Tá bom? De Curitiba, paz, pastor. Ô, Rosana e Júlia, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vocês, queridas. Melhorando. Não tão melhor ainda, melhorando. Foi se ela falar que dá vontade de espirrar. Ô, Jesus. Então, gente, se inscreva. 99210-6828. Pergunta, Josine, como é que você faz. Participe, esteja conosco. Será um tempo muito bom. Estamos nessa vibe de estudar as questões da guerra. Ah, novidade. Além da, claro, vou anunciar os dias de encontro que teremos
para a batalha espiritual, né, para a gente fazer os 40 dias de jejum, estou esperando melhorar. Nós vamos ter uma semana de preparação para jejum e oração, não paga nada, deixando bem claro, é gratuito. Nós vamos fazer de forma gratuita. Mas ainda assim, cadê? Tá aqui, ó. Eu convido vocês a estarem participando também. É porque eu esqueço, gente. Eu sempre sou uma maravilha. Para fazer comercial, sou bom demais. A Escola de Libertadores, as novas gerações. Nós temos descoberto aqui coisas tremendas, né, gente? O pessoal está vendo a questão de cérebro, como é que funciona. Semana que vem nós vamos falar de coisas mais profundas ainda. E é importante que você esteja aqui conosco, aprendendo essas coisas, porque você nunca sabe quando é que Deus vai propiciar uma libertação. Você nunca sabe quando você, na sua própria família, vai pegar alguém que esteja carente de uma libertação realmente daquela power. E a questão, às vezes, é cerebral, é mental, é psíquica, e não é literalmente um demônio. É espiritual também, mas não é um demônio. Paz, Rizomar, Vicky Rocha, Soraya Amaral, Pastor Júnior Santana, Michele Braga, Deus abençoe. Patrícia, Camila, Deus abençoe. Então, gente, tá aqui. Se inscreva no 99-210-6828. Tenho certeza que já está abençoando quem está fazendo. E você será muito abençoado, abençoada também. Amados, essa semana foi uma semana bem, né, bem proveitosa em termos de, apesar de segunda-feira não estar aqui. Pastor Tiago, Deus abençoe também. Sim, Rizomar. Pode, querida. Pode sim, Rizomar. Queria saber se podia fazer 2 dias pelo link. Olha, sexta é abertura, sábado é o dia todo e domingo pela manhã a escola bíblica era sequestrada para terminar o tema e ter ministrações. Aí é você quem sabe, tá bom? Poder pode. Aí você conversa com a Josi para ver como é que vai ficar por aí para você, tá? Deus abençoe Cláudia Mello, Lígia Mello, Pastor Tiago, Deus abençoe. Ô, Mari Carvalho, é o momento da gripe, né? A gente está vivendo esse momento muito complicado de muita gripe. Só o Senhor Deus nas nossas vidas. Gente, vamos ver que se tem aniversariantes, vamos ver nossos parceiros. Rapidamente tenho que dar uma verificada aqui. Tem alguma coisa, Josi? Não veio nada aqui para mim, não. Vamos ver o que tem aqui. Tem de ontem. Ontem tem muita coisa aqui que eu não entendi, mas... Ah, tá. Eu recebi um áudio, fiquei sabendo. Eu recebi um áudio aqui. Cadê o áudio, gente? Deixa eu achar esse áudio. Deixa eu ver aqui. Sim, vou falar já da quinta de batalha, gente. Peraí, a quinta de batalha vai virar sexta de batalha, tá? Cadê o áudio? Não tem. Ah, não é do parceiro, é da TV. Olha o áudio aqui de um jovem. Deixa eu ver o áudio aqui de um menino. Cadê o áudio dele, tadinho? Tem um áudio de um menino aqui, gente boa, rapaz, o menino. Cadê você? Não pode estar assim. Boa tarde, graças a Deus, senhora disse. Eu amo muito esse canal. Muito obrigado. Ele ama muito esse canal, muito obrigado. Esse é o João Paulo Braga. Esse João é o meu neto que ontem estava escondido, a mãe gritando, todo mundo procurando por ele. Ele pegou o celular na hora da resenha, correu para um canto lá no terceiro andar e gravou. Jesus amado. Ele tem um canal dele, canal do João Paulo, né? Pai, então me ajuda a gravar aqui. Amém. A gente está enviando aqui. Aniversariante, já tem a Vânia Santos. Chegou primeiro. Vânia, Deus te abençoe. Graça, paz, saúde sobre a tua vida. Viu, Vânia? Todos os aniversariantes. Deus abençoe muito, gente. Vocês que estão fazendo aniversário nesse dia de hoje. Boa tarde. Não esquece de falar do livramento do aeroporto, pessoal. Fica em cima, gente. A Regina Gold falou, pastor, não esquece. Não esquece, eu vou fazer. Calma, gente, pode deixar. Semana que vem, gente, graças a Deus, vamos dar início aqui ao podcast dos Adolas, ou Adolas Podcast. Tá? Vamos começar já com aquelas figuras, Tic-Teco, B1, B2. Ah, Jesus, misericórdia. Já tem pouco problema na minha vida, né? Mas estaremos aqui mediando por enquanto
o programa dos meninos, o podcast dos adolescentes, que vai vir com muita coisa legal. Eles vão vir com temas de adolescentes, entrevistas, reacts a muitas coisas, vão dar a opinião deles de jovens, de adolescentes, né? Porque parece que não, parece que eles não pensam, tem muitas opiniões. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para a resenha? Depois eu falo dos aniversariantes no final, senão a gente atrasa tudo, já está atrasado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, gente. Veio? Sim, amanhã é aniversário do meu primogênito, o Jefferson. Amanhã é o Jefinho não, Jefão, cara. O cara é faixa preta de jiu-jitsu, pega pitbull na mão, criador de cavalo, de só bicho grande. Só tem medo de demônio. Porque ele falou, pai, eu encaro cavalo, pitbull, encaro bully, American Bully, eu encaro eu encaro Doberman, eu encaro qualquer cachorro, onça, leão, eu encaro tudo. Agora, demônio, pai. Eu falei, cara, não tem vergonha de falar isso, não? Pelo amor de Deus, rapaz. Logo o demônio você tem. Eu não vou, porque eu não posso pegar, não posso dar um mata-leão nele, não posso socar ele, então. Glórias a Deus. E também no canal a Janete Rodrigues e a sábado. Então é só sábado? Não, hoje também, ó. Teve aqui aniversário hoje. A Janete Rodrigues e a Gleicilene, não é isso? A Gleicilene. Amanhã, todos amanhã. E hoje teve aqui conosco. Cadê? Passou aqui, gente. Aniversário de hoje. Então Deus abençoe a cada um de vocês com alegria, com paz, com esperança. Não tem anotado. Ela falou que não tem anotado aqui, por isso que ela não... Gente, quando for assim, passa um dia antes, põe lá no 2199-210-6828, fala assim, Josiane, amanhã é meu aniversário, poxa, queria receber um abraço, um parabéns do pastor. De quem ela tem aqui, dos parceiros, ela põe. Às vezes vai acontecer que você é inscrito de pouco tempo, mas você pode mandar para o 2199-210-6828, falar, Josi, eu quero ser, amanhã eu faço aniversário, poxa, eu faço aniversário sábado, faço domingo, e a gente estará aqui fazendo essa homenagem, essa gratidão a Deus por você. Da 99-210-6828 é a nossa secretaria para você poder falar conosco, nossa secretária, para você poder falar conosco no nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu tirar aqui, aconteceu aqui uma anomalia, sai daqui, anomalia. E eu vou para cá para a gente começar a nossa resenha, que me interessa hoje, a resenha. Gente, o tema de hoje ele é tão profundo que eu não vou poder... Não é que é tão profundo, ele é tão esmiuçante que eu não vou terminá-lo aqui hoje. Estou deixando bem claro para vocês, tá? Antes que alguém chore, porque a gente falou de ira, graça, falamos de juízo de Deus, tribunal, e vamos, lembrem-se, cadê? Tá aqui, rapaz, lembrem-se, eu não anunciei, estou trazendo para vocês, depois não, pastor, eu não sabia, não sabia não, tem que saber. Nós vamos começar, sem ser esse sábado ou outro, a imersão na graça. 8 encontros falando sobre a graça, profundidade. Poxa, pastor, mas essa semana toda sobre graça... Não, gente, isso aqui não é nem metade do assunto, para vocês terem noção. Não é nem metade do assunto. Há muito mais para saber. Há muito mais para a gente procurar. Se vocês não têm noção, eu vou dizer para vocês, tem muita coisa para a gente buscar e para compreender na graça. O que faz a diferença no nosso crescimento espiritual é justamente o entendimento correto da graça. Quando há o entendimento correto da graça, as coisas tomam outro rumo, as coisas tomam... Eu tenho recebido aqui vários testemunhos de vocês, pastor, depois que eu entendi, depois que eu entrei no seu canal, depois que eu comecei a acompanhar, minha vida mudou. Mas é normal, tua vida não mudou por minha causa, tua vida mudou pelo entendimento da palavra de Deus. A tua vida mudou porque abriu o teu leque. Ok? A tua vida mudou porque alguém facilitou, eu sou um facilitador para você. Alguém veio aqui e explicou, você não é bobo, você é inteligente, você olhou, foi lá na Bíblia, leu de novo, releu, falou, não é que esse maluco tem razão? Não é que esse doido tá certo? O doido tá certo, cara, olha só, ele tá falando uns negócios que eu não gosto da linguagem dele, ele é meio estranho, ele é debochado, já falei que eu não sou debochado nem engraçado, mas tudo bem, ele é debochado, ele não respeita... Mas, cara, o que ele fala tá na Bíblia. Nosso Deus, não é que é verdade que esse maluco tá falando aí? Nosso Pai, olha só.
Não é assim que funciona? Muitos ficam assim, no início toma aquele choque e fica, ai meu Deus do céu, pô, o cara é grossão, hein, cara dá cada patada, patada atômica de Jeová, meu filho, é isso mesmo, mas não tem como, irmão, já falei, esse modo Ana Paula Valadão não dá mais, você entende isso? O modo Ana Paula Valadão foi muito bom até os anos 90. Jesus amado, querido, oh Jesus, cura meus irmãos, dá paz para meus irmãos. Ah, Jesus, não dá mais, irmão. Agora é, sabe, é trombeta. Agora você tem que ouvir trombetas tocando. Se você quer realmente a salvação, a cura, a libertação, o crescimento, tem que ser trombeta. E eu sou o modo trombeta para você. Entendeu? Às vezes fica pesado, tal, mas hoje a gente precisa entender essas coisas que são assuntos relevantes. O poder da fé sobre a graça. E eu gostaria muito que você entendesse, mas não, eu já sei, eu já fiz um estudo sobre a fé. Sobre a graça, não. Ah, sim, por favor. Sobre a graça, não. Amados, antes de a gente começar, sempre, porque lá no final a gente lembra, às vezes não. Você quer ajudar o canal? Olha aí, pelo QR Code, eu tenho que agradecer alguns irmãos que têm feito isso. Não importa, R$10, R$5, não importa. Por esse QR Code você consegue fazer qualquer doação para o canal, nos ajudando aqui, sempre ter programas melhores, melhorar. Parabéns, pessoal, Adoração e Adoradores, atingiram um nível de visualização muito bom. Não sei porque, acho que se é o Querubim que falou que ia aparecer, ele não é doido, ele vai ser despedido se ele aparecer, ele quebra contrato, ele não é maluco. Vocês caíram nessa da dele que ele vai aparecer, não vai aparecer não, irmão, ele vai aparecer com máscara, ele vai aparecer com peruca, ele vai aparecer, mas não vai aparecer nem pau juvenal. O Querubim, ele é um agente da CIA aqui, então, ok? Eles roubaram meu eco, cara de pau, Carlos Pressão, o eco é meu, eu que, mas amém, a TV é de todos nós. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Você quer nos ajudar a TV Palavra Viva crescer? Estamos investindo para ter desenhos das crianças. Porque nós não conseguimos, deixando bem claro, nós não conseguimos colocar desenhos patenteados. Fomos bloqueados 3 vezes. Por maior trabalhão fazer aqui a abertura com a Ana Clara. Fizemos os desenhos, fizemos a edição. No final, o YouTube não deixou, falou que não podia. E todo mundo está fazendo. Então vou criar um desenho nosso. Já tem roteiros, tudo direitinho. Vamos fazer desenhos nossos aqui. Legal, temos um programa que vai nos ajudar bastante. Temos um programinha que vai fazer esse trabalho para nós, vai fazer esse trabalho não, que irá nos dar a condição de fazer, tem um profissional que está vindo para nos ajudar. E o Dineia, Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu carinho. E nós estamos pedindo então essa ajuda. Também, você que assiste depois, olha, você olhar lá, debaixo do vídeo, debaixo da live, você vai ver que tem essa função agora, caso você queira também, qualquer valor, fique também à vontade, é só você chegar lá e botar o valeu, no valeu, poxa, queria ofertar, não consegui lá, queria ajudar o canal, não consegui, então você consegue através desse meio, tá bom, gente? Vamos lá trabalhar então, vamos trabalhar que aqui é importante, o poder da fé sobre a graça. Eu sei que muita gente fala sobre fé, eu sei que muita gente, de alguma forma, sabe alguma coisa de fé, mas o que eu vou explicar para vocês é que a fé tem 2 estágios, gente. A fé tem um estágio de nascimento, a fé nasce com a queda do homem. Você sabia disso? Uma das coisas que eu pego todo mundo nessa. Ninguém, mas como assim? A fé, ela nasce com a queda do homem. Ela não existia antes do homem, antes da queda humana. Por quê? A fé é um princípio de crença em algo que não é objetivo, mas é subjetivo. Porque se é objetivo, não é fé, é fato. A gente tem que separar o que é fé e o que é fato. Fato, esse microfone é fato, eu não preciso ter fé que ele existe. Esse celular que está aqui, esse smartphone, é fato, eu não preciso ter fé que ele existe. Todos os equipamentos que estão aqui, tudo que eu posso tocar, pegar, a água que está nesse copo, que eu vou beber agora, ô Jesus lindo, é fato. Ok? Tudo que eu posso tocar, obrigado, Ziane. O cafezinho que a Josiane trouxe aqui para mim agora, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Canequinha da TV Palavra Viva também, novembro, dezembro, teremos livros, canecas, sorteios aí pro pessoal. Esse cafezinho é fato. O que significa? O que eu
posso ver, tocar, tudo que eu tenho percepção dos meus 5 sentidos e comprovo, eu não preciso de fé. Você precisa de fé para andar de carro? Talvez você precise de fé para ir com certos motoristas, né? Você precisa de muita fé para que você... Mas você não precisa ter fé para comer, para dormir? Não, porque são fatos. Então a fé, ela só passou a existir, ela só passou a ser. João Maurício, Deus te abençoe. Aniversário de João Maurício hoje também. Aniversariantes, vão brotando aí, vão aparecendo para poder parabenizar vocês, tá? Então, a gente, quando fala de fé, a gente liga a fé à religião, mas a fé é inerente ao ser humano. A fé não tem a ver com religião. A religião, ela é um objeto da fé. A religião é um objeto para a fé. Se você entender, a religião, ela é uma fomentadora de fé. A religião, ela ajuda a aguçar, a acrescentar. Eu estou falando de qualquer religião, não só o cristianismo, como se... Então, a fé é algo que veio depois da queda humana, tá? Passar cartão de crédito com fé não adianta, eu posto de gasolina com fé também não adianta. Fé são coisas ao qual você precisa para tornar tangível o que é intangível. Estou entendendo até agora aqui, gente? Então vamos lá. O que é fé biblicamente? Vamos olhar para a fé no conceito bíblico, né? Biblicamente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova de fatos, de coisas e fatos que não se veem. Vocês desculpem que às vezes eu erro um texto, irmãos, é porque são 7 versões que nós temos no Brasil hoje, mais ou menos. E algumas versões eu já decorei, então às vezes eu uso, leio, meu cérebro vai lá e me trai. Então, ó, das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É interessante porque esse texto no grego fala de cosmoi. Mundos aqui está falando de mundo cósmico, mundo muito além da Terra, mundo muito além da visualização. Então, entender que não é tangível, a gente sabe, mas... E aí entra um outro fato sobre a fé. Por que lá nos Heróis da Fé, eu proponho você a ler Hebreus 11 com outros olhos a partir de hoje? E aí a gente fala assim, poxa, por que eu não tenho certas coisas? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Porque é a falta de desenvolvimento da fé. É a falta de conhecimento da fé. A fé não é simplesmente um sentimento. A fé é algo que precisa ser desenvolvido. A fé é algo que precisa ser entendido. E aí, porque nós estamos ainda falando de graça de lei, tá? Não estou mudando o assunto, não. Só que estão da fé na graça. O saber da fé, ou entender a fé, ou compreender a fé, o poder da fé sobre a graça. Por que a nossa fé, a fé dos cristãos, dos evangélicos, não é como a fé dos antigos? Porque assim como lei e graça, a gente não entende a lei e a graça, nós colocamos a nossa fé de forma subjetiva muitas vezes na lei, sem entender as fases que a fé tem, as fases que a fé se encontra. E a fé na graça, ela é muito superior à lei. Por isso que eu falei para você que Hebreus 11 e 12 vão começar a fazer um sentido muito grande para você. Aliás, o livro de Hebreus é um livro que deve ser estudado e detectado com muito amor e carinho por cada cristão que quer entender a graça. A gente vai falar muito do livro de Hebreus lá na imersão na graça, tá? Então voltemos aqui. Você entender que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Como a palavra cosmoi é grego, é plural de cosmos, nós vamos entender a pluralidade de mundos como todos os mundos, o visível e o invisível. Paulo fala que em Cristo foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Só pega a resenha dessa semana toda, a gente usou muitos textos de Colossenses, de Filipenses. Então, coisas visíveis e invisíveis significa que através de Cristo, e João diz que tudo que foi feito através dele, nada do que foi feito sem ele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos fazer essa compreensão, então. A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Aí o autor dos Hebreus diz assim, pela fé, entendeu? Só que ele fala assim, olha, quando ele vai para o verso 2 e para o verso 4, assim, pela fé os antigos alcançaram. Aí ele vai citar
como a fé foi proposta através do Antigo Testamento, já que a proposta do escritor aos Hebreus é dar um dimensionamento da graça para os judeus, para os hebreus. A carta não foi para Jerusalém, a carta foi para todos os judeus ao redor do mundo. Então, o autor, que pode ser Barnabé, pode ser Paulo, pode ser Silas, pode ser Apolo, poderia ter sido. Lembra muito a didática paulina, mas não há provas de que foi Paulo quem escreveu. Mas possivelmente alguém que andou com Paulo, alguém que conhecia muito bem e bebia da teologia paulina, se não foi ele. E aí nós vamos começar a entender qual é a dimensão de fé que o escritor está propondo e quais são os níveis de fé que nós temos. E aí a gente precisa começar a compreender aqui, queridos, na graça, o que é a nossa visualização de fé, o que é a proposta de fé para cada um de nós. Então, quais são os níveis de fé que nós temos na estrada da vida, na caminhada? Natural. Primeiro nível de fé que nós nos encontramos é a natural. É a que foi criada com a queda humana. É a que o homem desenvolve. A fé natural, ela, como todas as outras, mas muito mais a natural, ela é desenvolvida. A fé é a percepção, é o carimbo da crença. Quando eu digo assim para você, o Maracanã é imenso, aí você diz, poxa, é grande mesmo? E você vê na televisão, ele é imenso, aquela coisa. De repente você vai no Maracanã e realmente é grande, bem grande. Uau, eu pensava que era maior, mas não, mesmo assim é muito grande. Uau. Então, quando você vai ver na televisão, novamente, estou falando um exemplo aqui do Rio, e você lembra, pô, realmente é muito grande aquele anel lá embaixo, é um mundo, nossa Deus, como é grande aquilo lá tal. Mas o campo não é aquilo tudo que você acha que é. O Maracanã, o estádio é grande, mas o campo, para quem corre, é muita coisa. Mas para quem está vendo, então você faz o quê? A sua crença, que foi dada através dos 5 sentidos, principalmente da visão, percepção da visão, essa crença, ela vai ser agora ou confirmada ou destruída. Preste atenção no que eu estou falando aqui, tá? Então, a sua crença primordial ainda não é fé. Quando você consegue colocar em ordem e entender que o que é ou o que é não é, você faz o quê? Uma aferição de crenças. E aí você diz, não, o que é não é. Não, o que é. Não, o que é maior ainda. Então, a partir dali, você fomenta a fé. A fé é o quê? É um fundamento. Você vai agora fomentar um fundamento a respeito de um tema. E o tema é o tamanho do Maracanã. Estou dando um exemplo prático aqui, tá? Então você diz assim, uau, não, é grande. Gente, o negócio lá é gigante. O campo... Então você saiu do ponto de crença e foi para o ponto de fé. Por que o ímpio que crê em Deus não é salvo? Porque ele não tem fé em Jesus. Ele crê em Jesus, mas não tem fé em Jesus. Isso faz toda a diferença. Quem crê e for batizado será salvo, mas a palavra crer ali está equivocada na tradução. Não é quem crer, é quem tiver fé. Fidelidade, na verdade, for imerso. O texto correto deveria ser traduzido: quem for imerso e tiver pisteuem, pistessomai, né? Fé, fidelidade. É que a palavra grega credum, ela é o equivalente para o pistes ou fides, né? E na verdade seria um credum agere, uma ação de crer, mas que não é bem isso. Jesus quer quem ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então fiel, fidelidade, fides, pistes. Então tem muito a ver com o que? Aquele que tem a intensidade, percepção e entendimento do que é. Então vamos lá, você saiu da crença, foi para a fé. Por isso que o ímpio crê em Deus, mas não é salvo por Deus. Porque crer em Deus não basta. Tiago diz que até o diabo crê em Deus. E não é para crer em Deus, é para ter fé, confiar, ter fidelidade a Deus. Os que têm fé têm que ter fidelidade. Vamos lá. Voltemos aqui à questão da fé natural. Essa fé natural nasce com você e ela é balizada ao longo dos anos, conforme você vive. Aí você tem um outro nível de fé, que é a fé sobrenatural. Sim, essa fé vem do Espírito Santo, essa fé vem do mundo sobrenatural, essa fé não é natural, uma fé que você alcança de forma espiritual, nós vamos ler textos aqui, é uma fé que amplia a sua vida, amplia seu horizonte, amplia seu sentimento, amplia o seu querer, o seu entender, e aí você passa a ter a percepção do mundo e passa a crer em coisas que você nunca creu. Não estou falando de fé, não. Primeiro, para você ter fé, você tem que crer.
Você não cria em Deus. Do momento que você recebeu uma fé sobrenatural, você passou a crer em Deus. Por quê? Essa fé veio de fora. Não é sua, você não a criou, você não a gerou, você não a desenvolveu. É uma fé sobrenatural. Você quem a criou com a sua vivência, a sua expertise de vida. Não. O Espírito Santo convenceu você do pecado, do juízo da morte. A partir dali você não cria, passou a crer. E ele vai fazendo esse trabalho com a gente ao longo de toda a vida, mesmo dentro da igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que tem fé para algumas coisas. Tem fé para salvação, tem fé para cura, mas não tem fé para batismo no Espírito Santo, para visão, para profecia. Então, você vê que o nível de fé das pessoas ficam, infelizmente, como é que eu vou dizer? Não vou dizer enfraquecida, a palavra enfraquecida talvez seja forte, mas ela é inconstante. E é importante que o Espírito Santo sempre possa nos dar, nos emprestar e nos tanger com fé sobrenatural. Tá? E aí o terceiro nível de fé é a fé divina. Hoje nós não vamos falar da fé divina, infelizmente não vai dar tempo. A fé natural, a fé sobrenatural e a fé divina são 3 níveis de alcances de fé. E na fé divina eu chamo de fé, mas na verdade já é você interação, né? Quando você chega no nível de fé divina, não é sua, é de Deus. Essa fé não nasce em você, ela não é o empréstimo do Espírito Santo para a realização. Por quê? A fé natural é sua, ela vem através do desenvolvimento da crença. A fé sobrenatural é do Espírito Santo e ele te dá para receber Jesus, te dá para fazer milagres, algumas curas, manifestações do poder de Deus, para crer no sobrenatural de Deus e expulsar demônios. E a fé divina, ela vem do céu, ela não é participante da terra. A fé divina, ela é um empréstimo de Deus para algo assim, eu vou botar no nível de Elias, Moisés e Jesus, né? Essa fé divina é a fé que movimenta movimenta céu, terra, inferno, tudo é movimentado. Alguns homens de Deus, algumas pessoas experimentaram, Paulo experimentou, essa fé divina. É uma fé que poucas pessoas, infelizmente, não deveria ser assim, mas é uma fé que poucas pessoas alcançam. A maioria de nós sai da crença para a fé natural e a sobrenatural. A natural é humana, a sobrenatural é espiritual. E a divina é aquela que vem de Deus, não para a salvação. Então vamos lá, vamos entender aqui rapidamente o que é a fé natural. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, outro vem, ele vem, e o meu criado faz isso, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mateus 8, de 8 a 10. Vamos seguir o texto de Mateus. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? 2 textos no mesmo contexto, dois textos isolados na mesma leitura de Mateus 8. Qual a diferença? Primeiro, eu vou primeiro para vou fazer a inversão. Vou primeiro para a hermenêutica, o entendimento do texto. Jesus está no barco com os apóstolos, os discípulos, e a tempestade vai tomando o barco de assalto, vai tomando aquilo lá, e Pedro fica apavorado, né? Pedro fica apavorado e chama Jesus. O Senhor, não te dá que pereçamos? Vamos embora, Senhor. O que acontece? Jesus levanta e fala: por que temeis, homens de pequena fé? Por que Jesus faz isso? Primeiro, vamos entender que essa fé é natural. A fé natural, ela é baseada naquilo que você convive e vê. É a sua crença em níveis de excelência. É quando você tem uma crença em excelência, se transforma numa fé natural. Ok? Então vamos entender o que está acontecendo. Jesus estava no barco. Os discípulos perderam o foco, porque eles acharam que o barco ia afundar com Jesus estando ali. Ele falou assim: por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês estão fazendo tudo isso? Por que vocês não tentaram fazer alguma coisa? Por que vocês acham que o barco vai afundar se eu estou aqui deitado com vocês? Por que vocês acham? Então Jesus chama a atenção deles: gente, vocês decaíram. Vocês saíram do nível de fé
porque estão andando comigo, é uma fé humana, deixando bem claro, não tem nada a fé, não é fé divina nem fé espiritual. Jesus está falando aqui de fé natural. Vocês estão andando comigo pelo tempo, pelo nível, por tudo que vocês viram, por tudo que vocês já perceberam. Era para a fé humana de vocês estarem no ápice, mas, no entanto, vocês decaíram da fé para a crença. Por quê? A crendice ela é bipolar. Por que ninguém pode viver de crendice? Porque a crendice ela é bipolar. Hoje você crê em Deus de uma forma tremenda. E é cheio de gente na igreja que não tem fé, tem crenças. Por quê? E Tiago vai chamar essas pessoas de ânimo dobre. Vocês estão entendendo aqui mais ou menos? A crendice tem o poder de levar você do céu para o inferno. Gente, deixa o like, ajuda a gente, por favor. Bastante like aí, tá? Like e comentários. A pessoa que vive em crendice, vai um campanhista lá na igreja dela, né? Vai o campanhista, nesta noite, querido, Jesus vai curar. Jesus vai curar. Meu Deus, eu tô vendo cura. Eu tô vendo milagre. E uma explosão de milagres nesta noite. E a pessoa crê. Ela crê. Ela não conhece o cara, não sabe como é que é a vida dele, não sabe se ele tá mentindo, não sabe se ele vai sair do púlpito, vai fumar um charuto, vai tomar uma cerveja, não sabe se ele é adúltero, não sabe se ele é homem santo, não sabe se ele tem integridade com vida com Deus. Ele tá fazendo a apresentação dele, foi o que eu falei ontem, quanto mais perto de Deus você chega, mais nu você é. E eu tenho muita preocupação com gente que imposta a voz para pregar. Gente que faz gestos já, sabe, Deus nesta noite. Essa galera eu fico com a pulga atrás da orelha. Essa galera que faz o corpo cênico, que a voz não é a mesma, quando conversa com você é uma voz, quando vai para o altar é outra voz. Eu me preocupo muito com essa turma, é muito teatral para mim, você tem que ser natural, aqui e lá. Vocês me vêm pregando? Eu prego como eu estou aqui, talvez mais intensidade, mais emocionalidade. Mas aí é inerente do pregador, de quem faz discurso. Isso é normal de quem faz discurso. Agora, eu prego aqui com vocês de noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja ora neste momento com vocês. Gostaria que os amados queridos irmãos, vira o locutor. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias, o oráculo santo que desceu do céu. Para que essa pavonice? Para que é mironga, cara? É rolando lero no púlpito. É muito rolando lero. Eu gostaria que os irmãos abrissem o seu sacrossanto livro, o livro inspirado por Deus, o livro que Deus deu a Moisés. Aí, quem tem fé, quem é convicto da palavra de Deus, amém. Mas quem vive de crença? Quem vive de crença, oh, que lindo, maravilhas. Deus, olha como Deus já está atuando. Acha isso lindo. Por quê? É novidade, é um pedaço de carne assada que tá na panela entrando pro prato. Aí o pastor, coitado, que prega normal, porque não dá pro pastor. Gente, depois de 10 anos pastoreando uma igreja, não tem como o pastor falar, ora, doravante, porque não tem como ele falar doravante, que na reunião o coro come. Quando ele tem que chamar o irmão na chincha, ele não vai falar doravante, ele vai falar, meu irmão, tu vai pro inferno. Então o pastor de igreja, ele tem uma linguagem só, coitado, ele não tem como ficar articulando, gesticulando e fazendo essa mironga toda sabe, de que outros pastores que fazem. Sim ou não, queridos? A verdade é essa. Quem tem fé, isso aí é basilar para outras coisas. Mas para quem vive de crença, oh, meu Deus. Aí o que acontece? O pastor está 20 anos na igreja pastoreando, fazendo. Vem o irmão de fora, cheio das mirongas, a pessoa recebe uma cura ou recebe alguma graça, ela diz, Deus usa muito aquele irmão, meu Deus. Oh, o pastor vai trazer de novo. Não, aquele irmãozinho, ele é uma benção, né, pastor? Só o sangue de Jesus. Essas pessoas, elas não têm níveis de fé. Elas não são pessoas movidas por fé, elas são movidas por crenças. Então qualquer crença que pintar na igreja vai as levar para o céu ou vai as abater para o inferno. Porque nós hoje, eu não tenho estatística para isso, não posso falar, mas hoje o que nós temos naturalmente são isso, pessoas são movidas por crença. Então os apóstolos estavam no barco. Vocês estão entendendo? Os apóstolos estavam no barco, Jesus dormindo, ao invés deles tentarem
Gente, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, calma aí, o mestre está aqui. Oh, vamos crer, gente. Não, ele tem um ministério, ele é filho de Deus. Não, ele vai acordar. Deus não vai deixar seu filho morrer afogado. Vamos ficar aqui, não. Deus não vai deixar esse barco virar. O que eles começaram? Testes crendices. Quando Jesus anda sobre as águas, é um fantasma! Crendice. Tá cheio de crente com crendices na igreja, porque é crente, não é cristão. Todo crente é cheio de crença. Todo cristão é cheio de fé. Você é crente ou você é cristão? Bebi o café aqui. A água tá, eu deixo a água pro final. Hein? Você é crente ou é cristão? Crente tem crendices. Cristão tem fé. Voltemos aqui. Isso aí, não tem que ser cristão. Aí Jesus levanta assim, gente, por que vocês são tão tímidos? Por que temeis? Homens de pouca fé. Jesus ainda foi educado, chamou eles de pouca fé, nenhuma fé. Nenhuma fé. Ali estava debaixo de crença. Estava debaixo de crença. Agora, olha a diferença do centurião. O centurião, gente, olha que interessante, a fé natural do centurião. O centurião, a gente pode chamar de centurião não crente, um ímpio, simpatizante, tipo assim, olha, não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem de autoridade e sei o que é ter e ser autoridade. Eu tenho soldados ao meu comando e eu comando eles à minha ordem, às necessidades que eu tenho, eles obedecem. E eu tenho certeza que o Senhor também, de alguma forma, ele não saberia explicar, tem essa capacidade. Então, mande, pela história que eu conheço do Senhor, por tudo que já chegou aos meus ouvidos, pelos testemunhos que eu tenho de todo mundo que me cerca, eu sei que se o Senhor der uma ordem aqui, agora, o meu servo vai ser curado lá. Eu não sei explicar, mas sei que você tem autoridade. O que é isso? O que é a fé natural? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele era convicto. A palavra convictere, ou no latim é de ser vencedor. Victor, vitória. É de vencedor, convicto, eu sei o que está vencendo, é o que está na vitória, com a vitória, então ele estava convicto, ele estava vitorioso naquele fato, ali ele não teve uma crença, ali alicerçou a sua crença e a transformou em fé, uma fé natural. Essa fé não é sobrenatural, deixando bem claro, a fé sobrenatural ela começa para a salvação, essa fé ainda é natural. Por incrível que possa parecer, ainda é uma fé natural, porque ela, na verdade, é um fato de convicção. A fé natural, ela traz a convicção, o fato da vitória. Eu estou convicto, eu me sinto vitorioso para esse fato. Então, eu creio, porque eu tenho em mim, como sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho em mim uma convicção. Por que há milagres em outras religiões, com idolatrias e outras coisas mais? Porque é uma convicção. O diabo pode usar? Pode, mas eu não quero entrar nesse nível de dizer que o diabo usou todo mundo, que curou todo mundo. Não! É a fé que essa pessoa tem. Uma fé natural desenvolvida de uma forma tremenda e poderosa. Vamos lá, tem mais. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha a convicção de Abraão, gente. Preste atenção, porque os heróis da fé são heróis da fé. Porque, na verdade, eles trabalharam, operaram a sua convicção pela fé. Entenda, a fé de Abraão, que o Macedo manda todo mundo ter, não é fé sobrenatural, é fé natural, desenvolvida por expertise, é desenvolvida por convivência com Deus. A fé natural, ela cresce de tal forma que você pode operar muitas coisas. Mas qual foi o milagre que Abraão operou?
Qual foi o milagre que os discípulos operaram ou deixaram de operar? Qual foi o milagre que o centurião operou? Aí você vai entender por que a fé natural. A fé natural não opera milagres. A fé natural espera milagres. Ela confia que o milagre vai atuar. A diferença da fé natural para a sobrenatural é que a fé sobrenatural opera milagres através do seu receptor, através daquele que tem a fé sobrenatural. A fé natural muito desenvolvida faz com que as coisas de Deus cheguem sobre si. Há entendimento aqui agora? Para quem não tão confuso, não sei, não tem confusão. Nenhum deles operou milagre. Todos aqui foram agraciados por Deus. Todos foram agraciados por Jesus. Todos aqui, quem operou milagre foi Jesus. Quem fez o cordeiro aparecer lá no monte foi Abraão, foi Deus. Quem fez o anjo do Senhor vir foi Deus. Agora, a fé natural fez com que Deus manifestasse. Uma fé natural bem desenvolvida faz Deus manifestar. Repito, uma fé natural, bem alicerçada, bem desenvolvida, faz com que as manifestações de Deus venham sobre a sua vida. Ainda que você não cure ninguém, porque você não tem nível de fé sobrenatural para curar a partir de você. Mas a partir de você, você recebe o que o mundo espiritual te oferece no nome de Jesus. Compreender a diferença de uma fé para outra? Aí você vai entender o texto de Jesus. Qual o texto de Jesus que eu vou entender? Esse. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível, mas esta caça de gemões não se expulsa, senão por oração e pelo jejum. Olha só, essa questão ela é aplicada em dois textos confusos, não vou entrar aqui para não criar confusão, porque Mateus fala do menino epilético, e em outro texto fala da Jesus amaldiçoando uma figueira. Vamos entender uma coisa. Se vocês tiverem fé a tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda, ele é o quê? Ele é um paralelismo, ele é como é que eu posso dizer? Uma linguagem visual que Jesus está dando para eles. Porque o grão de mostarda, ele é tamanho de um grão de areia. Possivelmente o tamanho do grão de areia. A diferença é que o grão de areia é a crença. O grão de areia vai continuar sendo grão de areia, ele não vai crescer. Ele não tem capacidade de crescer. Já a mostarda plantada em solo fértil, ela cresce bastante. Então entendamos aqui que quando Jesus fala se tiver fé tamanho do grão de mostarda e não tamanho do grão de areia, é porque ele está deixando para você uma percepção de que a sua fé humana pode ser tão desenvolvida, se transformar numa grande fé, como foi dos heróis da fé. Por isso que Hebreus 11 fala dos heróis da fé, e quando chega no 12, diz que nós somos heróis da graça. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Hebreus 12 não diz que nós temos que ser como os heróis da fé. Hebreus 12 diz que nós temos que ser superiores aos heróis da fé. Portanto, nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, heróis da fé, corramos para a carreira que nos está proposta, que é diferente da carreira deles. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Entenda, ele está dizendo assim, olha, vocês precisam entender que os heróis da fé tinham menos e alcançaram mais. Porque eles operaram numa intimidade com Deus, eles ouviam Deus, mas a fé ainda era deles, não era uma fé injetada de Deus para eles. Em alguns momentos, Deus deu a eles fé divina. Em alguns momentos, alguns deles experimentaram a fé divina. Mas eles não eram portadores de fé sobrenatural como nós que temos o Espírito Santo. Nós temos a fé sobrenatural porque nós temos o Espírito Divino que nos diz que somos filhos e clamamos Abba Pai, somos co-herdeiros, somos irmãos de Cristo, somos aqueles que têm todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, tudo bem, mas os heróis da fé no Antigo Testamento, eles precisavam sacrificar para poder manifestar graça de Deus, os sacrifícios, a lei, eles são diferentes, eles foram desenvolvidos através das suas próprias características de fé, Abraão, Isaac, Jacó, José, e vai embora, todos eles. Só que eles não alcançaram o que nós alcançaram. Leia o final de Hebreus.
para que sem nós eles não fossem completos, porque a fé tem que estar sob a graça, mas eles não tinham graça, eles só tinham fé. Então a fé deles, a fé que eles operavam era uma fé limitada, só que eles foram tão grandiosos que eles conseguiram tornar a fé que eles tinham humana em algo grandioso. Pela fé, Noé, divinamente avisado, a Bíblia não diz pela fé, Noé recebeu fé divinamente de Deus, não. Pela fé, Noé, divinamente avisado, construiu uma arca porque sabia que ia chover e pregou durante 100 anos, pela fé. Por isso ele se tornou pregoeiro da justiça. Vocês estão compreendendo isso, gente? Nós... Vamos lá, vamos caminhar. Nós vamos entender o trânsito da fé. O trânsito da fé, ela passa o quê? Pelo momento de sair da fé natural, dar o salto da fé natural para a fé sobrenatural. Aí eu quero que você entenda, há um momento que você vai ter que sair. Por que nós não operamos milagres? Porque a gente acha que age dentro de um quesito de fé sobrenatural. Negativo. O que tem acontecido na sua vida é nível de fé natural. É que tão bem desenvolvido pela palavra, pelo Espírito Santo, por Cristo, pelo culto, pela igreja. Então você desenvolveu um nível de fé natural muito grande, mas não é sobrenatural. Se fosse sobrenatural, você estava curando, você estava fazendo milagres, você estava fazendo muita coisa grande. Você não estaria chorando em campanha, você não estaria subindo monte, você não estaria aí atrás idolatrando o pregador. Deus querido e amado nesta noite, você não estaria nessa. Nunca. Se você tivesse uma fé sobrenatural, como disse o Tiago, você ia ficar feliz por passar provas e tribulações. Tende por todo motivo de alegria passar provas e tribulações, porque elas melhoram você. Estou parafraseando, trazendo para a linguagem mais moderna, porque elas melhoram você, elas trazem esperança, elas forjam você, elas fazem você uma pessoa melhor. Você não vai... Mas você, quando está passando prova, você não tem uma fé, não está alicerçado na fé sobrenatural, o que você faz? Ora por mim, irmãos, olha, a coisa está difícil, irmão. Misericórdia, a fé está quase acabando. Não, a sua fé acaba, a do Espírito não acaba. Então você acabou de dizer que a sua fé é natural, porque a fé do Espírito nunca acaba. A fé sobrenatural nunca vai embora. Você extingue o Espírito Santo, mas a fé permanece. Ué, paradoxal. Não, é que com o tempo, sem ele como a sua fonte, você com certeza vai trocar a fé sobrenatural pela natural, porque o que faz você andar sobre a fé, de fé em fé, de glória em glória, é a presença do Espírito. Extinguiu ele, você por um tempo vai andando na fé sobrenatural, mas daqui a pouco você vai saindo. É você que sai dela, não é ela que sai de você. Até aqui tudo bem, gente? Então entenda que isso aqui é o trânsito da fé. Você tem que dar um salto dessa fé natural e começar a procurar uma fé sobrenatural. E aí, essa fé sobrenatural está onde? Está longe? Não, está no Espírito Santo que habita em você. É a hora de você começar a enxergar o mundo espiritual, é a hora de você começar a ter contato com o mundo espiritual, é a hora de você querer. Agora, para eu entrar no nível de fé sobrenatural, tempo. Eu preciso ter tempo para Deus. Eu preciso ter tempo para buscar as coisas de Deus. Quando alguém fala para mim que não tem tempo para frequentar a igreja, que não tem tempo para estudar a Bíblia, eu gosto das resenhas no meu tempo apertadinho, eu fico, mas tem gente que fica maratonando Netflix, cara. Eu sei que o assunto é chato, mas vou dizer uma coisa para você, eu não tenho pena, eu vou ser sincero, eu tenho misericórdia de algumas coisas que Deus manda eu ter misericórdia, mas de outras coisas eu falo para Deus, eu tô cansado de ter pena de quem não... É o que o Senhor é Deus, eu não sou Deus, eu entendo o Senhor e por favor, que o Senhor me entenda também. Pessoas que têm oportunidade de crescer e não querem crescer porque têm preguiça, eu não tenho como, eu não posso obrigar as pessoas a serem melhores, eu posso ajudá-las a serem melhores. Você vê canal aí com cada besteira, 300 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, 1 milhão de inscritos, eu digo, cara, o que esses caras aprendem aqui? Nada. Nada.
fica indo atrás de polêmica, gente que... A Bruna Carla, eu não quero saber da vida da Bruna Carla. Deus abençoe a vida da Bruna Carla. Ela se posicionou, ponto. A mim não interessa. Eu poderia estar fazendo isso, ia dar muito mais view aqui, se eu falo da Bruna, mas eu vou falar de Bíblia. Eu vou falar do Espírito Santo, eu vou falar de Deus, eu vou falar de crescimento, maturidade, porque Jesus está voltando, o negócio está feio. Eu não quero saber do que aconteceu com a fulana, eu não quero fazer podcast com artista, eu não quero chamar nenhum gospel para vir para cá falar comigo, eu não quero, eu não vou fazer isso, eu não vou me vender ao sistema para poder ganhar view, para canal crescer, não vou continuar na minha, eu não negocio, a verdade é a seguinte, eu não negocio. Entenda? Não importa se ter 3 mil, 5 mil visualizações, 6 mil, não vou negociar. É ficar fazendo vídeo assim, vídeo assado com fulano, com Beltraninha, que faz isso. Não quero saber. Agora, eu não tenho como te emprestar azeite. Você me entendeu? Eu não tenho como tirar da minha lamparina o azeite que eu tenho, porque eu comprei, paguei, suei, suo todo dia para manter minha lamparina cheia de azeite. Empresta-me aí para que vá quem vende. Vá quem vende. Se eu te emprestar, eu fico. Então não te empresto. Você entende? Eu sou o egoísta mais generoso do mundo. O Ribas riu muito que eu falei isso para ele. Eu sou o egoísta mais generoso do mundo, porque primeiro eu guardo tudo aqui, depois eu vou distribuindo. Porque a gente só dá o que tem. Não vou dar a vocês o que eu não tenho. Deus já falou isso comigo. Filho, não fica aborrecido não. Cada um dá o que tem. Você tem isso para dar. Eles têm só aquilo para dar. E cada um tem o que gosta. Você entende isso? Esse é o trânsito da fé. Você tem que ter tempo para Deus. Sabe? Muito tempo para Deus, gente. Você precisa compreender o quanto você pode mudar. Agora vamos lá para a gente fechar aqui a nossa resenha. Natural do sobrenatural. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Preste atenção, esse texto de Marcos 16, 17, 18 é fé natural. Ué, mas não é fé sobrenatural? Não. Vamos para o texto? Estes sinais seguirão os que creem. Como é que começa o resto aqui? Estes sinais seguirão os que creem. Leia a próxima frase. Em meu nome. Vocês, crendo no meu nome, tendo fé no meu nome, entendendo que o meu nome pode, vocês expelirão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. Agora, tem que ter fé no meu nome, não no que vocês podem fazer. Pega aqui. Fé no meu... Por que tem muito cristão bom, sério, justo, honesto, mas que não consegue fazer uma libertação, não consegue expulsar demônio? Porque não desenvolveu a sua fé, não saiu do nível de que crê em Jesus. Sabe que Jesus é poderoso. Tem conhecimento de que Jesus faz, mas não tem fé que Jesus, na sua vida, faz a mesma coisa que o nome de Jesus faria no cidadão Jesus de Nazaré. Ou seja, ele não entende que o empréstimo do nome na vida dele pode provocar os mesmos milagres que Jesus fazia. Então ele não tem fé. Se ele não tem fé, isso não é sobrenatural. Isso é um desenvolvimento natural. Compreensão aqui, gente? Esse nível de fé de Marcos 16, 17, 18 é no nome de Jesus. Aqueles que crerem no meu nome. Aqueles que tiverem fé que o meu nome cura, meu nome liberta, meu nome sara, meu nome... E aí o cristão, ele está em Cristo, pelo Espírito Santo, com a sua fé desenvolvida, aquilo que falou para os discípulos, homens de pequena fé, eu estou com vocês, vocês não creram? É por isso que muitas vezes nós vamos orar e nada acontece. Não é porque o Espírito Santo não está em nós.
Não é porque você é uma pessoa ruim, está em pecado. Não, é porque você não desenvolveu a sua fé no nome de Jesus. Você não crê piamente. Eu, quando vou expulsar um demônio e vou orar, irmão, eu creio piamente no nome de Jesus, porque eu não uso o meu nome, digo em nome de Jesus. Eu, quando oro, eu dou, o meu comando é em nome de Jesus. Ok? Os outros textos aí entram sobre, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça é mais do que um dom, a graça é um movimento de Deus. Dom, gift, presente. O dom é uma concessão do Espírito Santo. A graça vem de Deus, a fé vem do Espírito. Preste atenção, por que vamos separar? Não, mas aí ele está falando que o dom gratuito de Deus... Não, preste atenção. A graça vem de Deus, não vem de Jesus, não vem do Espírito. A graça sai do Pai. Vem em direção do homem. Mas para o homem receber essa graça, ele tem que ter fé, que é uma triangulação. A graça vem, manifesta através do Filho, e passa pelo Espírito que convence o homem do pecado, do juízo, da morte. Então, o dom da fé é do Espírito Santo e o presente da graça vem de Deus. A ação salvífica vem do Filho. Há compreensão aqui, gente? Há compreensão? Pela graça sois salvos. É a graça quem te salva. Através da fé. Mas quem é que convence o homem do pecado, do juízo, da morte e do inferno? O Espírito Santo. Quem é que lá em Coríntios 12, 9 diz que pelo Espírito ele injeta fé? Está aqui. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo dom de curar. Ou seja, quem é que injeta fé para você fazer milagre? Quem é que te dá fé para salvar? É o Espírito Santo. Então você vai ver que a salvação e o desenvolvimento do sobrenatural vem através da fé que o Espírito Santo lhe dá e lhe empresta. Concede para você uma concessão. Toma. Você, por quê? A sua fé natural, por mais desenvolvida que chega um momento que ela tem um limite, ela tem um teto. E a partir dali você não consegue mais muitas coisas. Você vai conseguir muitas coisas no nome de Jesus, você vai conseguir muitas coisas, muitos... Por que você... Agora você vai começar a compreender. Por que você diz assim, gente, como é que pode? Eu não entendo, a pessoa está em pecado, ela bebe, ela faz isso, mas ora e cura, ora, expulsa demônio. Ela está operando no seu nível de fé. Mas pode. E naqueles dias muitos virão e dirão assim, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome expeli demônios, Senhor, em teu nome eu fiz sinais prodígios. Direi abertamente a estes, não vos conheço, não vos salvei. Vocês operaram com o meu nome, vocês tiveram bastante fé, desenvolveram o meu nome, porque deu dinheiro, vocês entenderam que precisava confiar no meu nome, vocês foram muito inteligentes, desenvolveram a fé de vocês no meu nome, deu certo porque o meu nome tem autoridade, mas meu espírito nunca esteve com vocês. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Compreender agora? Apartai-vos de mim, saiam de perto de mim, eu não salvei vocês. Vocês tiveram fé natural, se deram bem. É por isso que pessoas podem, cuidado com as igrejas que operam... Gente, no espiritismo kardecista expulsa demônios, Exus, expulsa preto velho, sei lá, quais espíritos, entidades eles expulsam, mas sabia que no espiritismo também faz um exorcismo? Católicos fazem exorcismo, muitas religiões fazem exorcismo, mas daí você dizer que essas pessoas que expulsam demônios, elas estão salvas e têm Deus? Porque o nível de fé que elas operam é um nível natural muito bem desenvolvido, diga-se de passagem. O nível de fé natural que é desenvolvidíssimo. Agora, olha só o que você tem que fazer. Porque Jesus fala que se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, ele está falando de desenvolvimento. É humano isso aqui, não é espiritual, nem divino. Ok? Aí o que acontece? A pessoa, ela usa o nome de Jesus,
O nome de Jesus tem autoridade. Agora, você precisa fazer o quê para sair desse nível? Sair do nível natural para o sobrenatural. E foi o que nós agora acabamos de apresentar. Outro exemplo para você entender. A fé divina, só para fechar, o que é a fé divina? A fé divina foi a que Jesus utilizou, Moisés utilizou. Alguns homens utilizaram a fé divina. Por quê? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Maiores do que estas. Jesus andou sobre as águas. Jesus ressuscitou mortos em estado de putrefação. Jesus fez coisas tremendas, maravilhosas, coisas que você fica assim estupefato. Mas aí você vê Pedro, que possivelmente poderia curar pessoas com a sua sombra. Você vê Paulo pegando um pedaço de roupas, lenços, orando, botando a mão e levando. O que você está vendo aqui? O nível de fé saindo da fé sobrenatural para um nível mais divino. Agora, para você chegar no nível de fé divino, você tem que estar à estatura de varonilidade perfeita em Cristo. Você tem que estar com um nível de caráter semelhante ao Filho de Deus, porque Deus não vai empossar você de uma fé divina se o seu caráter ainda é dúbio. Você entende? Deus não vai empossar, você não vai conseguir, diga-se de passagem, a gente não consegue esse nível de fé se você não estiver empossado de Cristo Jesus em você. Você chega no nível de fé sobrenatural, vai curar enfermos, e muita coisa maravilhosa vai acontecer. Mas, quantos evangelistas, pastores, pregadores você já viu fazer parar de chover? E dizer assim, não vai chover mais hoje. Quantos pastores você já viu, evangelistas, cristãos, andarem sobre as águas? Quantos pastores, pregadores, cristãos aí, milagreiros, você já viu multiplicar comida? Como Jesus fez, como Elias fez, como Moisés fazia, descer o maná do céu, purificar as águas de Mara. Quantos você conhece? Você está entendendo o nível de fé natural, sobrenatural e divina? O nível de fé divina pertence à igreja. Por incrível que te pareça, Hebreus 12. Definição de fé sobrenatural, já dei, gente. Coríntios 12. A fé sobrenatural. Ela está acima do natural. Por isso que é sobre. Eu gosto do inglês supernatural. Natural, supernatural, divina. 3 níveis de fé. Natural, você tem crença. Crença não é fé. Crença é o nível básico do ser humano. Evoluiu, cresceu, fé. Fé é natural. Entrou no nível de fé natural. Saiu do fé natural, desenvolveu, deu aquele salto, fé sobrenatural. Aí tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, só tem outra forma de você ter poder para algumas coisas, e aí não é o Espírito Santo, é o Espírito das Trevas. Aí é pacto com Satanás, aí já é outro nível que não é o nosso tema aqui. Ok? E aí você sai do nível... Agora, ninguém chega ao nível de fé divina sem ter andado muitos anos na fé sobrenatural. Porque é um desenvolvimento que faz você evoluir tanto em Cristo que chega um momento que você olha assim, ó, nada é impossível. Nada é impossível. Porque na fé natural você ainda diz assim, meu Deus, acho que, nossa, eu não vou ter... Ai, eu não sei se eu tento. Se eu não conseguir... Fé sobrenatural. O Espírito Santo diz, vai. E você é impulsionado pela voz do Espírito, você vai e faz. Agora, na fé divina não tem dúvida, o Espírito não precisa dizer para você, vai. Você simplesmente é. Não é que você faz, você simplesmente é. O que tu quer, Bartimeu? Eu quero ser curado. Tá bom, fique curado. Mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus. Ela não pediu para ser curada. E nem Jesus falou que ia curá-la. Quem me tocou? Entende? É ser, não é ter. Eu tenho fé natural, eu tenho fé sobrenatural, mas agora a divina me faz que eu seja a própria fonte de sobrenaturais, milagres. Aí eu não vou citar o quê, porque é literalmente impossível você situar ou você nominar isso.
Há compreensão aqui, gente? Não confundir com a mulher samaritana. Ali Jesus está falando de outra coisa. O fluir de águas vivas é de vida espiritual, vida divina. Eu estou falando aqui do nível de fé. Ok? Então, a fé divina, deveríamos querer alcançar isso. Se vamos alcançar, é outra história. Agora, a fé sobrenatural, temos textos bíblicos, temos homens e mulheres que alcançaram isso. E aí Jesus olha para Pedro assim: por que duvidaste, homem de pequena fé, de pouca fé? Porque Pedro andou na fé natural. A fé natural, ela é abalada. E a fé que Pedro possuía para andar sobre as águas foi abalada. Lembrando que Pedro ainda não estava batizado no Espírito Santo. Então, qual foi a fé que levou Pedro a andar sobre as águas? A sua fé, a sua expertise, o caminhar com Jesus. Só que chegou um momento que ele falou: uai, meu Deus, o vento, bum, afundou. Mas Jesus não se abalou, não correu. Senhor, salva-me! Porque Pedro sabia nadar, apesar do mar estar revolto, Pedro era pescador, sabia nadar. Jesus pega ele pela mão, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Vem cá, dá a mãozinha aqui, dá a mão aqui pro irmãozão, dá a mão pro irmãozão aqui. Botou ele do lado, pegou no braço, foram os dois andando. Lembre-se, Jesus voltou com ele andando até o barco. Andou com ele até o barco novamente. Pedro, alicerça a tua fé, Pedro. Alicerça comigo. Um passo após o outro, comigo. Vamos lá, 1, 2, vamos lá. Isso. Pedro caiu. Pior os 11 que ficaram lá no barco, só crendo. E aí a gente tem que se perguntar: tô caindo nas águas ou eu tô com medo no barco? Porque é o seguinte, o lugar mais seguro não era o barco, era Jesus. Já preguei sobre isso. Caindo ou não, o lugar mais seguro é perto de Jesus. Barco é morte. As pessoas que só têm crença ficam dentro do barco. Barco é morte. Cristo é salvação e é vida. Ainda que eu caia, ele está ali para me sustentar. Pelo menos eu tentei. Pelo menos eu saí do barco, atendi o desafio. Se és tu, manda-me ter contigo. Vem, Pedro! Ok, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Tá aí para vocês a fé debaixo da graça. Segunda-feira a gente continua, porque isso aqui é só introdução, meu irmão. Quando chegar em Hebreus, vocês vão ficar assim: meu Deus, que isso? Aí você vai entender o que é sentido de fé. A fé, na verdade, é uma nominação para um sentimento, queridos, que o Espírito Santo tenta desenvolver em nós e não consegue. Infelizmente, falo isso com tristeza. Mas faz parte, é do jogo, né? Muita paciência nos nossos corações para poder pedir a Deus que nos... E eu creio que Deus, nesses dias, tem muito para fazer conosco, em nós. E no nome de Jesus, clama ao Senhor, tá bom? Gente, like. Muito comentário, por favor. Muito comentário. Gente, duas coisas. Possivelmente, hoje, eu farei a quinta de batalha espiritual. Mas que horas, pastor, se você tem um culto? 11 horas da noite, às 23 horas. Quinta de batalha espiritual, lá direto do meu escritório. Nós vamos fazer a quinta de batalha espiritual na sexta-feira. Porque ontem não deu para fazer, tinha um curso. E eu tenho um compromisso a cumprir com meus amados irmãos aqui que fazem os cursos comigo, eles pagam por isso, não importa o valor, pagam, e eu precisava cumprir essa agenda com meus queridos irmãos. Então, hoje, às 23 horas, depois você vê de novo, eu vou falar sobre planejamentos da agenda global, e vamos abordar algumas coisas importantes para você, crente. Estufa o zóio. Preste atenção, viu? Há coisas que vão acontecer até o final do ano aí, mas de noite eu falo para vocês. De noite eu conto para vocês. Os ataques estão muito grandes, vocês não têm noção do nível de ataque, mas à noite, às 23 horas, no canal José Maurício, tá bom? Acabando o culto, vou para casa, janto uma coisa leve, 23 horas no canal José Maurício, quinta de batalha espiritual na sexta. Tá? Não vai ser longa, confesso a vocês que não vou fazer 1 hora de live ou não, mas em nome de Jesus nós vamos agradecer a Deus. Vamos lá. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas matérias, obrigado pela tua palavra. Senhor,
viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Senhor, como é maravilhosa a tua palavra, como é viva, como é linda, como a tua palavra é algo potentoso, maravilhoso, como a tua palavra mexe, transborda as nossas vidas. Como é importante entender o teu reino, entender a tua graça. Como é importante, Senhor, compreender a profundidade, Senhor, a largura, a altura, Deus. Como é importante, Deus, entender a distância em que estamos, ó Deus, e o quanto precisamos nos voltar para Ti. Senhor, nos ajuda. Espírito Santo, nos leva além. Espírito Santo, nos ajuda a crescer mais e mais. Nós precisamos, nós queremos, nós temos a necessidade de Ti. Por isso, Espírito Santo, nos ajuda a crescer. Muito obrigado pelos aniversariantes, obrigado pelos nossos irmãos. Continua, Senhor, falando conosco. Esta é a nossa oração de gratidão, de amor, carinho. Nós assim fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Lembrando a você, se quer abençoar, nos ajudar, tá aqui, pega o QR Code, passa o QR Code. Se você faça o print, né? Se você não quiser, logo após fechar a live, você pode ir lá no próprio vídeo, você tem como fazer isso. Isso vai nos ajudar, já que o YouTube, com a queda do dólar, com o YouTube nos prejudicando muito aqui, tivemos uma queda muito bruta e eu tenho mantido essa equipe, não posso, todos são importantes aqui. A gente, pelo contrário, a gente fechou algumas coisas, a gente está ampliando os programas, porque entendemos que vamos servir, vamos ajudar. Temos que ocupar espaço de uma mídia secular e podre aí, que infelizmente nos leva a viver uma vida dissoluta e só influenciando as coisas ruins. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado pelo respeito. À noite, às 19h30, nós temos a nossa Sexta Profética na Igreja Batista Palavra Viva. Às 23 horas, quinta de batalha espiritual na sexta-feira. Vamos falar sobre agenda global, o que está acontecendo. Vamos até falar dos Simpsons, olha lá. Tem umas coisinhas que eu separei lá, tá bom? Deus abençoe, aguardo vocês. Jesus abençoe-os tremendamente. Que o Espírito Santo encha vocês da verdade, da palavra, do poder, da unção e cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Saia da fé natural para a sobrenatural. Já é um grande passo. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe.